vamos para esse texto de 2 Reis, capítulo 4, e a gente encontra o profeta Eliseu numa situação bem peculiar com uma mulher. E se a gente pode dar um título para a nossa mensagem hoje, eu gostaria de chamar de O Milagre do Azeite. Conselhos de uma mulher que não se conformou com a sua situação. Tá bom assim? Conselhos de uma mulher que não se conformou com a sua situação. Então, a ideia é que se essa mulher pudesse dar algum conselho para a gente, o que ela daria? Então a gente está especulando em cima disso, tá? Vamos lá então. Capítulo 4, versículo 1 diz assim, 2 Reis. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Lembra dessa história? Uma história bem interessante, que termina com um milagre bem interessante também, né? Você sabe muito bem que a gente recebe as coisas de Deus na medida que a gente tem contato com Deus, né? Ele mesmo já explicou isso para a gente. A gente recebe de Deus na medida que a gente pede. Lembra de Mateus capítulo 7? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, lembra? A gente recebe de Deus na medida que a gente crê. Se você pedir em alguma coisa crendo, você vai receber. A gente recebe de Deus na medida que a gente procura Deus. Lembra quando Jeremias falou, Deus falando através de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo. Estão comigo? Isso, todo o vosso coração, lembra? Então, a gente sabe que a gente pede as coisas para Deus, mas Deus ele também fala a nossa parte dentro daquilo que a gente tem que fazer. E à medida com que a gente pede para o Senhor, que a gente busca o Senhor, que a gente crê nos resultados que Deus pode nos dar, crê no poder de Deus sobre as situações que a gente vive, a promessa dele está aqui, é à medida que a gente recebe de volta. Agora, a gente está vendo aqui uma situação bem interessante de uma mulher que recebeu a solução para o seu problema. Ela não recebeu a solução? O milagre não aconteceu para ela? Muitas vezes a gente pede para Deus a solução de uma determinada situação na vida da gente, pede para Deus um milagre, mas às vezes a gente não acredita que Deus vai nos dar aquela resposta da maneira como a gente pede. Será que você é assim também? Eu já me peguei fazendo isso várias vezes, pedindo para Deus uma coisa, só por pedir, sabe? Você já fez isso?
Porque eu sei que eu tenho que pedir, mas eu não estava muito crente que Deus ia me dar aquilo daquela forma, não. Mas é essa forma como ele ensina a gente a fazer. A situação dela era interessante, porque notem quem ela era. Ela era uma viúva. Mas viúva de quem? Você notou aí no texto? Ela era viúva de quem? Por isso que você tem que estar com a sua Bíblia aberta. Você vai vendo aí no texto. Ela era viúva, põe aí o versículo 1 para mim, gente. Ela era viúva de quem? Olha lá, continua. Mais um pouquinho do versículo 1. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele era um discípulo de um profeta que temia o Senhor. Então era um servo de Deus. Mas o que estava acontecendo com essa pessoa? Ele tinha entrado numa dívida que os credores estavam a ponto de pegar os próprios filhos da mulher e levar eles como escravos. Naquele tempo eles faziam esse tipo de coisa para pagar dívidas, viu? Não era SPC, não era Serasa, não era nada disso, viu? Eles pegavam os filhos como escravos por um determinado período de tempo para pagar a dívida e então devolviam, às vezes, os filhos. Quer dizer, imagina seu filho sendo levado como escravo por alguém, por causa da sua dívida, né? Então, o que aconteceu, ela estava numa situação bem desesperadora. Mas parece que a coisa se agravou, porque, nota, ela não só estava numa situação difícil, mas era alguém que era fiel a Deus que estava numa situação difícil. Não era alguém que estava em pecado, ou alguém que estava ruim com Deus, não. Ela estava aqui, era uma pessoa que estava fiel ao Senhor, e estava ainda passando por esse sufoco todo. Então, algumas pessoas perguntam, o que está acontecendo? Será que eu estou pecando de alguma forma? E fica vasculhando a vida para saber se está em pecado por causa daquela situação que está acontecendo. E fica olhando, procurando ainda. Eu já coloquei tudo nas mãos de Deus, já tenho disposto todas as minhas coisas para o Senhor, estou tentando fazer as coisas para Deus, estou servindo ao Senhor, eu já confessei todos os pecados que eu lembrei que eu tinha que confessar, e ainda Deus me permite esse sufoco da minha vida. Parece que estava dando um nó na cabeça dela. E aí vem certa indignação, talvez, pensando que, colocando a culpa em Deus, talvez, pelas coisas. Às vezes a gente passa por situações assim. Mas aí entra uma de duas opções. Quando você está passando por uma situação assim, que você não vê muito a luz no fim do túnel, você pode fazer uma coisa, que é se conformar com a situação e continuar daquele jeito, né? Imagina que você está vivendo uma vida ruim, uma vida triste, uma vida com vários problemas, mas você fala, não, eu vou continuar dessa mesma forma e vou sobreviver. Conformismo. E a outra situação é se mexer e buscar a solução. O que você acha que Deus nos incentiva a fazer nas Escrituras como um todo? O que você acha? Deus nos incentiva a nos manter no nosso problema e se conformar com o problema, ou nos incentiva a buscar soluções e ir para frente? Vocês estão muito quietinhos hoje, eu não estou gostando disso. Vocês estão dormindo? Não, tá tudo bem? Alguém está com Covid aqui? Não. Está com dor de cabeça, dor de estômago? Quer uma aguinha? Eu gosto que vocês mexam comigo, vamos lá. O que você acha? Você acha que Deus quer que a gente se conforme ou que a gente progrida na vida? Fique na situação triste ou que vá para frente? Deus quer que a gente viva uma vida de penúria ou uma vida alegre e feliz no Senhor?
Você consegue me falar de algum versículo que fala que a gente tem que viver alegre? Um mandamento? Qual? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é isso? E tem vários outros lugares. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Os que confiam no Senhor renovam as forças. Sobem com asas como de águia. Eu estou repetindo o que você está falando para o pessoal ouvir. A Sônia está falando aqui, eu estou repetindo para vocês poderem ouvir. Isso mesmo. Ficar parado não dá. E essa mulher aqui tem muita coisa para nos ensinar, gente. Porque o milagre aconteceu na vida dela de uma maneira extraordinária. Porque a gente pode tranquilamente viver conformado com a situação ruim que a gente vive. E tem muita gente que se diz filhos, filhas de Deus, que vivem uma vida medíocre, uma vida triste, uma vida que você não tem vontade de voltar para casa. Não tem vontade de viver, porque continua sem tomar atitude nenhuma, continua naquela mesma situação. Deus não quer isso da gente. Nós vemos aqui um exemplo de uma mulher que resolveu agir. E é isso que ela tem a nos ensinar hoje. Então a pergunta que eu estou fazendo para ela aqui, e que eu estou supondo que ela está me respondendo, que é o que eu quero passar para vocês, é: que conselho você pode nos dar para que a gente também possa receber esses milagres na vida da gente e a gente não se conforme com a situação ruim que a gente possa estar vivendo? E ela vai falar com a gente aqui hoje, tá? De acordo com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas antes de ver esses conselhos, eu quero só abrir um parênteses. Mulheres, eu quero falar com você. Quero falar com você especificamente. Homens, eu vou falar com as suas mulheres um pouquinho. Olha Provérbios capítulo 14, versículo 1. O Apólito vai colocar aqui para nós esse versículo. Olha o que diz esse versículo e preste bastante atenção nele. Provérbios 14, 1 diz o seguinte. Coloca lá para mim, meu amigo. Está colocando? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Só um. Tá bom. Pode deixar o versículo lá. Larinha, por favor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Por que eu quero chamar a sua atenção, mulheres? Porque depois de mais de 30 anos de ministério, eu tenho notado uma coisa muito séria nas famílias com as quais a gente tem trabalhado. As mulheres têm grandíssima influência dentro da vida espiritual do lar. Quem é o líder da vida espiritual do lar? Quem é o pastor do lar? Mas muitas vezes não. Sabe por quê? Porque as mulheres, elas têm vamos dizer assim, um domínio sobre o lar. Natural. Porque vocês, mulheres, é que sabem o que está acontecendo dentro do lar de vocês. Gente, não adianta. Você quer saber alguma coisa sobre a nossa casa? Vai perguntar para a Eunice. Ela sabe o que está acontecendo dentro de casa. E mulheres, vocês sabem do que eu estou falando, né? Lá em casa acontecia muito o que eu estava vendo numa situação, né? Lá em casa, quando as meninas precisavam de alguma coisa, corriam para a mãe, né? Mãe, onde está minha roupa? Mãe, o que vai ter para o almoço? Mãe, o que vai precisar? O que dá para eu levar para a escola? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Quando elas chegavam para mim para perguntar alguma coisa, a única pergunta que vinha: pai, cadê a mãe? Entendeu? Por quê? Porque realmente há ela que sabe o que está acontecendo, mas o que tem acontecido é que muitas vezes essa influência passa além
daquilo que diz respeito ao lar, ela deixa de ser auxiliadora e começa a ser diretora do lar. E aí começa a influenciar espiritualmente a vida do marido e dos filhos. Isso é bom e isso é ruim. É bom quando a mulher é fiel ao Senhor e dirige e influencia seus filhos e seu marido a ser fiel ao Senhor. Mas é ruim quando ela começa a trazer as suas próprias vontades para dentro da vida espiritual do marido. Eu posso te contar histórias de várias famílias que saíram desta igreja por causa da influência das mulheres. Mulheres que se diziam, que até hoje se dizem filhas de Deus, filhos de Deus, mas que influenciaram seus maridos de uma forma tão severa, que hoje seus maridos não estão mais aqui na igreja, e a família toda não está mais. E alguns desses maridos, nem na palavra não está mais. É triste, gente. A sua influência, mulher, na vida do seu marido é enorme. Por isso, influencie da maneira correta. Porque a mulher sábia, o que ela faz com a sua casa? Ela edifica, mas a insensata derruba. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma mulher que num sufoco enorme, os filhos estavam quase sendo levados para serem escravos, ela tomou a atitude certa e recebeu as bênçãos e o milagre de Deus na vida dela. Então, mulheres, isso serve para nós homens também, tá? Mas mulheres, que isso seja um exemplo bem grande para você continuar a ser uma mulher sábia dentro do seu lar, tá bom? Tá pronto? Podemos ir para os conselhos? Então, mulher, conta para nós, que conselho você pode me dar que fez com que você não se conformasse com essa situação que você viveu? E o primeiro conselho que eu acho que ela daria é o seguinte: busque ajuda com a pessoa certa. Busque ajuda com a pessoa certa. Quem ela procurou? O profeta, o servo de Deus. Ela procurou aquele que poderia ajudá-la a ser orientada por Deus a solucionar o problema. Ela vira e vai para o servo de Deus, vai falar com Eliseu. Afinal de contas, o marido dela era discípulo dos profetas, era discípulo talvez do próprio Eliseu. Ela vira para Eliseu e fala: olha, aconteceu isso, isso e isso, e agora eu preciso de uma ajuda. Agora, você sabe muito bem, o que você acha que a mulher estava querendo do Eliseu? Uma consultoria financeira? Ela estava querendo um milagre. Ela estava querendo realmente uma solução para o problema dela. E realmente foi o que ela fez. O problema, gente, é que muitas vezes a gente nos vê em situações assim, periclitantes, em situações difíceis na vida da gente, mas a gente não busca conselho. A gente vai e fala: não, eu sei como resolver, pode deixar que eu me vire sozinho, eu sei o que eu estou fazendo. E aí o que acontece é que você fica patinando sem sair do lugar. A gente não busca o conselho como deveria buscar. Tem pessoas que podem ajudar a gente em várias áreas da vida da gente. Aqui ela buscou o profeta para ajudá-la numa situação muito importante. E se você precisa de alguma ajuda, tem pessoas competentes para poder ajudar. Talvez, se você tiver um problema financeiro mesmo, as suas contas estão ruins, talvez você deve consultar alguém que realmente é um consultor financeiro e que sabe como ajudar você a fazer um orçamento que você possa sair das suas dívidas. Se você precisa se está passando por um problema jurídico, procure um advogado que possa ajudar você a solucionar seu problema jurídico. Está com dor? Você tem que procurar quem? Um médico.
Mas se você está com problema de relacionamento, problema emocional, problema espiritual, problema de pecado dentro da sua vida, problema de situação de dificuldade dentro do seu lar, dentro da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, quem você deve procurar? Ninguém. Não, eu sei, pode deixar que eu sei me virar sozinho. Eu leio minha Bíblia, tá? Eu oro. É assim? Não, gente. Não, vou procurar um psicólogo. Vou procurar um psicólogo. Né? Aí ele me passa os remédios. E aí fica tudo bom. Né? Psicólogo não passa remédio, só para você saber, tá bom? É médico que passa remédio. Gente, a ideia aqui que essa mulher teve ensinar para a gente é que a gente tem que procurar a pessoa certa, mas a gente tem que ser humilde para fazer isso, tá? Você tem que poder admitir dentro de você que você precisa de ajuda. Procure ajuda. Para de ser orgulhoso. Mulheres, parem de ser orgulhosas. Admitam que você está passando por um problema e que você não está conseguindo lidar com esse problema. Eu já tive em contato com pessoas que estavam passando por problemas sérios, por meses, por anos, e a gente entra em contato, tenta ajudar a pessoa. Não, pastor, eu sei como lidar. Como você sabe como lidar? Se a coisa já está por anos aí na sua vida, você não sabe como lidar. Olha só o que a palavra de Deus tem a dizer para você. É só você agir de acordo com a palavra de Deus. E gente, vocês precisam ver como é maravilhoso quando uma pessoa se submete à vontade de Deus. Eu tenho uma prática com os aconselhamentos de sempre pedir para que as pessoas venham 3 vezes para conversar comigo. 3 vezes, quando ela pede aconselhamento, para que a gente possa alinhar os aconselhamentos. Mas tem pessoas que, gente, numa única conversa, a gente consegue resolver o problema da pessoa. E a pessoa sai daquele lugar em contato maravilhoso com Deus, porque ela vira para mim e fala: pastor, eu não sabia que eu podia fazer dessa forma. Sabe aquele clique? Aquele clique. Às vezes você só está precisando de um clique. E o seu problema pode estar sendo resolvido. Mas a gente tem que ter humildade para poder buscar essa ajuda. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Põe lá para mim, Larinha. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes do quê? Da destruição. E o espírito altivo antes da queda. Não tem nada de bom em ser orgulhoso, viu? Não tem nada de bom. Então deixa o orgulho de lado e busque ajuda. Então talvez o primeiro conselho que essa mulher nos daria é: busque ajuda. Busque ajuda para que você possa sair do seu problema. Gente, nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Deus criou a igreja para a gente ter família. A gente está junto nessa, tá bom? Busque ajuda. Anotou aí? Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho: não menospreze o que Deus pode fazer com o nada que você tem. Olha o versículo 2. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Pode deixar ali o versículo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite.
Tá, mas a primeira resposta que ela deu foi nada. O que você tem em casa? Nada. Não tem nada em casa, não tem nada. Ah, sim, claro, tem uma vasilhinha de azeite. A ideia aqui, gente, é o seguinte: a gente começa sempre diminuindo tudo aquilo que a gente tem, né? A gente tem essa mania, eu acho, de olhar para a gente e menosprezar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Mas tem uma promessa de Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você lembra desse versículo? O que diz Filipenses 4, 13? Olha lá. Isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode? Quem pode? Quem? Deus ou eu? Gente, eu tudo posso. Quem me fortalece me dá as forças para que eu possa agir. Quem está agindo aqui? É Deus ou sou eu? Eu. No poder e na força de quem? Isso. Pegou? Essa que é a ideia, gente. Não é que a gente não tem nada, nós temos tudo. Mesmo não olhando em volta e não vendo nada. Porque Deus está com a gente. Então, o que a gente tem já é muito para o Senhor. Então, eu acho que esse novo conselho que ela nos dá é justamente esse. Não menospreze o que Deus pode fazer com o nada que você acha que você tem. O que o profeta falou para ela fazer? O profeta vira para ela e fala para ela pegar vasilhas emprestadas. Pegar um monte de vasilhas emprestadas, né? Ele vai para lá e fala, vai para os seus vizinhos e pega vasilhas emprestadas. Traz vasilhas emprestadas para cá. Agora aqui a gente vê o tamanho da fé dela. O quanto ela acha que ela pode. Quantas vasilhas ela pegou emprestada? Será que chegou um ponto em que ela chegou para os meninos e falou: filhos, não precisa mais não, tá bom, viu? Tá bom, ó. Olha só quantas vasilhas tem aqui. Olha a botijinha que a gente tem. Vasilha, botijinha. Ó, já tem 5, 6 vasilhas com essa botijinha aqui. Será que ela fez isso? Será que a gente faz isso? Deus vira para a gente e fala: faz, acredita em mim, toma essa atitude, vai lá e pede perdão para aquela pessoa que você ofendeu. Mas Senhor, ela vai me tratar mal. Não, eu estou falando para você ir lá e fazer. Vai lá e pede perdão. Se ela te tratar mal, eu cuido dela. Foi isso que eu prometi para você fazer. Você vai e pede? Você fala: eu não. Lembra da promessa de fé? Você deu sua promessa de fé? Não vou fazer minha promessa de fé, porque minha promessa de fé, eu vou dar R$2 de promessa de fé esse ano. Porque senão vai me faltar, né? Mas gasta 60 no McDonald's, né? Não é assim? 60 é pouco, né, para gastar no McDonald's? Gasta mais do que isso, né? Pode pôr nisso, né? Eu estava vendo ontem, só uma pizza custa baratinho, assim, R$50, né? Para acabar assim de uma vez. E a gente não tem medo de gastar nisso, né? Quem vai voltar para casa e comer uma pizza hoje? Ó! Olha só, qual é o tamanho da sua fé? Não menospreze aquilo que Deus te deu. Não menospreze aquelas coisas que Deus colocou nas suas mãos para você gerir. Se Deus desse uma ordem para você dessa forma, quantas vasilhas você ia pegar?
A ideia, gente, é que a gente possa olhar em volta da gente e não ver dificuldades. A gente olha em volta da gente e vê possibilidades e não dificuldades. O que é que você pode fazer olhando em volta das coisas que Deus te deu? Lembra, quem é que lembra aqui do MacGyver? Lembra do MacGyver? Você é velho, hein? Para lembrar do MacGyver, hein? Década de 80, né? Vocês que são novinhos não lembram do MacGyver. César, você não lembra do MacGyver, né? Você é novinho. Não. César era fã do MacGyver. Profissão Perigo era o nome da série. Ele pegava coisas, ele era uma série de televisão, que ele pegava coisas, assim, do dia a dia, e era um agente secreto, né, eu acho. E ele fazia as coisas funcionarem com palito de dente, com fósforo, com pedacinhos de bombril, sei lá o que ele pegava, e fazia coisas enormes com aquelas coisas pequenininhas, né? Então, é esse tipo de coisa. Às vezes a gente é só olhar em volta e a gente vai conseguir ver essas possibilidades acontecerem. Esses dias a Alice chegou para mim e falou assim: pai, a Polaca tem aqui um brinquedinho que está, um triciclozinho que estava quebrado, né? Eu vou jogar fora. Eu falei: não, deixa eu ver. Aí estava quebrado assim, um lugar assim, aí eu olhei aquele lugar e falei: olha, eu acho que eu tenho uma pecinha de plástico ali que vai encaixar direitinho ali. Era um tampãozinho, sabe aqueles de cano de PVC? Eu coloquei ali, coloquei cola quente em volta, passou o caninho bem por dentro, está lá brinquedinho, ela está funcionando direitinho de volta. Basta você olhar em volta e ver as possibilidades. Talvez Deus está dando para você tudo aquilo que é possível para você resolver o problema, mas você simplesmente, por causa da sua falta de fé, você não consegue enxergar, você não consegue ver o que está acontecendo. Você já tentou procurar uma coisa que estava bem à vista e você não achou? Já aconteceu isso com você? Estava lá, em cima da cama, uma pasta, e eu cheguei para a Eunice e falei: nega, cadê aquela pasta? Está lá no quarto. Aí eu fui lá no quarto, olhei, nada. Voltei, não está no quarto. Aí ela vai: não, está no quarto, eu deixei no quarto. Voltei lá, olhei, não estava no quarto. Quando ela veio comigo no quarto, está aqui, ó, em cima da cama. É assim, a gente faz isso com Deus. Deus está dando as coisas para a gente, mas a gente precisa olhar com os olhos da fé, para a gente poder descobrir as coisas. Abra os seus olhos, veja as possibilidades. Lembra daquela história do cara que estava se afogando e queria que Deus salvasse ele? Eu gosto de contar essa história aqui, né? Porque é isso que Deus faz com a gente às vezes. Aí alguém já vai e joga uma boia para ele. Não quero essa boia, eu quero que Deus me salve. Aí vai um outro e joga um barco para ele se pegar. Não quero. Joga uma madeira. Não, também não quero. E o cara morre afogado. Quando chega no céu, Deus vira para ele, ele bronqueia com Deus: por que o Senhor me deixou morrer? Não, deixei morrer. Mandei um monte de gente lá para te salvar, mandei boia, mandei madeira, mandei até bombeiro, né, com helicóptero para te salvar, e você não quis? Deus, Ele resolve os nossos problemas, as nossas situações, com o nosso nada. Viu? Então, para de olhar para as dificuldades e começa a olhar para as possibilidades. E não menospreze o nada que Deus deu para você. Esse é o segundo conselho que essa mulher nos dá. Tem mais um? Quer mais um? Tem mais dois. Quer mais um? Olha, esse aqui é importante, viu? Ela vira para você e vai falar assim: sabe, você precisa de uma coisa: relacionamentos. Relacionamentos. Imagina só se essa mulher fosse a fofoqueira da vizinhança.
se ninguém gostasse dela? Se fosse aquela mulher brava, que não se dava bem com os vizinhos, que vivia reclamando do barulho do apartamento do lado, que mandava a reclamação para o síndico toda semana, por causa daquele vizinho lá do outro bloco que fica deixando o som alto. Imagina se fosse esse tipo de mulher. Você acha que ela conseguiria alguma vasilha emprestada? Você precisa, não só isso, não só ser uma pessoa boa, você precisa se relacionar bem com outras pessoas. E é interessante que o profeta, ele vira para ela no versículo 3 e fala: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Todos os vizinhos. Ela deve ter percorrido a vila inteira. Toda a vila ela foi. Então ela tinha um bom relacionamento com todo mundo. E peça muitas vasilhas. Ela foi atrás de muitas pessoas pedindo vasilhas. Todos os vizinhos estavam ali para poder ajudá-la, porque ela tinha relacionamento bom com todos. Você não vai conseguir nada emprestado de alguém com quem você não tem bom relacionamento. Você não vai conseguir ajuda se você é uma pessoa antipática. Se você é uma pessoa que é egoísta, se você é uma pessoa que vive com cara feia para todo mundo, se você é uma pessoa que passa no corredor e não cumprimenta ninguém, passa na rua e não fala nem oi para os vizinhos, baixa a cabeça com o vizinho que está no portão, não fala um bom dia, uma boa noite, ou alguma coisa parecida com isso. Ah, não quero nem saber, cada um na sua vida. É assim? O que ela está dizendo aqui é que você precisa de relacionamentos. E não é só isso, gente. Você sabe muito bem que Deus ele ensina a gente a ter relacionamentos. Deus ele ensina a gente a viver como família, a viver como igreja. Tanto é que a gente tem muitos mandamentos que são deveres mútuos, para a gente fazer uns para os outros, lembra? Até, se você quiser, tem uma mensagem no YouTube, no nosso canal do YouTube, sobre solidão. Você precisa ver, se você não lembra dessa mensagem. Como Deus trata as pessoas que gostam de solidão. O que Ele ensina sobre solidão na palavra de Deus. Deixa eu dar uma palhinha para você. Coloca lá para mim, Larinha, Provérbios 18, versículo 1. Olha o que ele diz lá. Quem se isola, busca interesses, o quê? Egoístas, e se rebela contra a sensatez. O que é sensatez? Sensatez é o quê? Inteligência. É o contrário do insensato. O insensato é o quê? O burro, né? Exatamente. Então, se o cara se rebela contra a sensatez, ele é o quê? Burro, tadinho. O cara que quer se isolar, me desculpa, não sou eu que estou falando para você não. Você é burro. Você não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, sua vida vai ser medíocre. Sua vida vai ser ruim. É a palavra de Deus quem está falando isso para você. E Ele sabe o que Ele está falando. Deus sabe o que Ele está falando. Ele criou você. Lembra? A primeira coisa que Ele viu, quando Ele viu que os animais tinham par, e Ele viu que Adão não tinha par, Ele virou para ele e falou: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma mulher para ele. E Ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se. Ele quer que a gente viva em união.
Deus não quer que a gente se afaste das pessoas. Deus quer que a gente se aproxime das pessoas. Ele fez isso por nós. Inclusive lá em João capítulo 12, ele falou que quando ele fosse colocado no madeiro, ele ia atrair as pessoas para ele. Ele quer que a gente tenha relacionamentos, gente. Isolamento não presta para a gente. A gente precisa de relacionamentos. Como são os seus relacionamentos? Como você é com as pessoas que Deus coloca no seu caminho? Você é fechado, você se fecha, você é ruim de se relacionar com as pessoas? Talvez esse é o problema de você estar trazendo tanta dificuldade para a sua vida. Talvez essa é uma das razões pelas quais tantos problemas podem estar vindo para você. E isso não só são problemas da ordem de relacionamentos, mas de ordem emocional, até de ordem física. Porque a gente não nasceu para viver isolado. Deus não criou a gente para viver isolado. Ela vira para a gente e fala: você precisa de relacionamentos. Porque esses relacionamentos é que vão te ajudar. Entendeu? E tem muito mais que a gente pode falar sobre isso, mas eu vou deixar para outro dia. Mas ela já deu 3 conselhos para a gente. Você lembra quais foram? Primeiro conselho: busca ajuda. Para de ser orgulhoso, busca ajuda. Tá? Seja humilde. Segundo conselho: isso, não menospreza o que Deus pode fazer com o nada que Deus te deu. E o terceiro conselho? Tenha relacionamentos. Você precisa de relacionamentos. E o último conselho para a gente fechar, tá? Não se conforme com o pouco. Não se conforme com o pouco. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra muitas do versículo 3. Quando o profeta orientou ela a pedir vasilhas emprestadas, ele não falou para ela pedir algumas vasilhas emprestadas, ele falou para ela pedir muitas vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. E outra, ele falou, olha no versículo 5, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Ela encheu as vasilhas com aquela botijinha que ela tinha na mão. Não se conforme com o pouco. Não ache num determinado momento da sua jornada cristã que já está bom. Já deu. Até aqui já está bom. Eu acho que já vivi o que precisava viver. Eu acho que eu já aprendi o que tinha que aprender. Eu acho que Deus já me deu tudo aquilo que eu precisava ter. Eu vou partir para outra. Vou pensar em outras coisas. Ou mesmo, já não preciso mais, já estou ficando velho. Cabelo branco, barba branca, né? Alguns até nem têm cabelo mais para poder falar que está branco, né? Então, alguns estão tendo mais cabelo agora, né? Ó, coisa boa. Mas, a ideia, gente, é que a gente não se conforme com o pouco que a gente tem, mas que a gente progrida. Não tenha preguiça de progredir, tá? Não tenha preguiça. Pelo contrário, a ideia é que a gente cresça. Sabe quais foram as últimas palavras do apóstolo Pedro na Bíblia? O apóstolo Pedro, se você olhar lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, o último versículo do capítulo, ele disse: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam, se desenvolvam, vão para frente. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 fala para a gente se desenvolver na fé. E é aquele versículo de Filipenses 3, versículo 14, que a gente usou bastante aqui na igreja o ano passado. Prossigo para o alvo.
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando é que ele ia ganhar o prêmio? Prêmio celestial, chamado celestial. Quando que ele ia ganhar o prêmio? Quando ele estivesse aonde? Isso significa que ele ia progredir para o alvo até quando? Até morrer. Até ser levado com Jesus para o céu. Eu acho interessante a ideia dela, dessa mulher, porque ela estava, parece que, super entusiasmada com o que ela estava vendo. Ela estava vendo aquela botijinha, a gente não sabe que tamanho que era a botijinha, né? Nós estamos falando que era uma botijinha pequena, né? Imagina um vidro de óleo de 1 litro, né? Vamos supor que fosse. E aí tem um monte de botija, um monte de vasilha que ela pegou emprestada dos vizinhos, sei lá, 20, 30 vasilhas, vasilha tipo bacia, vasilha tipo vaso, vasilha tipo botija mesmo, vasilha de tudo quanto era jeito, e ela pegava aquela botijinha e jogava em cima de uma aqui, enchia, aí ela pegava e jogava em cima da outra, enchia, jogava em cima da outra, enchia, e aquilo não acabava, ela olhava lá para dentro e ainda tinha mais, ela jogava em cima da outra, enchia, e ela ia enchendo, aí enchia desse lado, pegava do outro, filho, traz mais uma aqui, e aí ia enchendo, e ela ficava entusiasmada com aquilo, ela ia vendo Deus dando a solução para o problema dela, mostrando para ela que o poder dele estava dentro daquela casa com as portas fechadas, não precisava fazer alarde, não precisava ficar se mostrando para as pessoas, nem o profeta estava lá junto com ela, orando, impondo mãos, ou seja lá o que for. Ela estava vendo Deus atuando através da fé dela, até que ela chega no versículo 6, né? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: me traz mais uma. Aí o filho vira para ela: já acabaram, mãe. Aí ela olhou para dentro da vasilha também, o azeite tinha acabado dentro da botijinha. Ela foi até o fim. Ela foi até o fim. Ela não parou no meio do caminho. Eu aposto que ela virou para ele e falou assim: veja se tem alguma tampinha de caneta aí, qualquer coisinha, vamos pegar mais umas gotinhas, tampinha de Coca-Cola, pega aí, para a gente encher mais um pouquinho. Ela estava tão entusiasmada com aquilo, ela foi até o fim, ela não se conformou com o pouco. Quantos de nós, gente, se conforma com a vida triste que a gente leva? Quantos de nós se conforma com a situação difícil que a gente está vivendo, sem buscar orientação de Deus para mudar, sem buscar milagres? Não, Deus não vai fazer isso, pastor. Por que não? Por que não? Pensa na sua dificuldade, pensa no seu problema. Por que Deus não traria a solução para o seu problema? Ele pode sim te dar, mas Ele quer que você tome os passos também, que você busque o Senhor como essa mulher fez, e não se conforme com a situação que você está vivendo agora. Eu não entendia bem esse versículo. Coloca aí, Larinha, João capítulo 14, versículo 12. Olha só o que Jesus está falando nesse versículo de João 14, versículo 12. Ele está fazendo uma promessa aqui. Olha o que ele diz. Achou aí? Digo a verdade. Opa, verdade. Aquele que crê em mim, está falando de quem? Só dos apóstolos ele está falando. Você crê nele? Aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Continua.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu preciso ser sincero com você que eu não acreditava muito nesse versículo, não. Sabe, esse negócio de milagres ficarem acontecendo através do poder de Deus em nós, essas coisas. Mas, gente, essa é uma promessa de Deus. Até que eu vi certos milagres acontecendo, sem que a gente nem pedisse para Deus. Coisas que só Deus pode fazer. Como livrar minha filha de uma doença séria. Como essa semana, fazer com que um plano de saúde conseguisse liberar uma cirurgia para minha sogra sem ter carência. Isso no Brasil é terrível, gente. Colocar fazer um e-mail chegar na mesa de uma médica que não olha para os e-mails, mas ela olhou para os e-mails, e fazer com que essa médica se interessasse pelo problema e resolvesse toda a situação. Só por Deus. São os milagres do nosso nada. O resultado desse milagre aqui, gente, é que a dívida foi paga. E ainda sobrou para eles viverem. Deus, Ele não só resolve o nosso problema, Ele não só dá a solução, Ele dá muito mais do que aquilo que a gente imagina. O que é que diz Efésios capítulo 3, versículo 20? Deus, Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. O poder dele atuando em nós vai fazer isso para a gente. Então, você já parou para refletir que vida é essa que você está levando? Para refletir um pouco, vale a pena ficar do jeito como você está ficando? Será que não tem alguma coisa que você pode fazer que dá para melhorar? Dentro desses conselhos que essa mulher está dando para a gente, não dá para você buscar conselhos de alguém? Buscar ajuda com alguém, olhar para as situações que você tem em volta, para as coisas que você tem, achar aquilo que Deus já está te dando. Você prestou atenção no seu nada em volta? Você tem relacionamentos bons ou você precisa melhorar os seus relacionamentos? Você precisa ser mais gentil, precisa ser mais amável? Você está conformado com a sua vida ou você precisa se alertar e ir para frente? Vidas tristes, gente, estão se repetindo mês após mês, ano após ano, na vida da gente, de várias famílias. E não só isso, estão se repetindo através das gerações. Uma família triste, que mantém a tristeza da sua família, mantém os problemas, mantém a situação ruim, vai fazer com que isso passe para a família dos seus filhos. Os filhos também vão ter uma vida triste, igual a dos pais. E se não fizerem nada, os netos vão ter também a mesma situação. Isso passa de geração em geração, porque o problema não é resolvido. E não tem nada a ver com maldição hereditária, não. Tem a ver com má vontade de resolver problemas. Tem a ver com conformismo. Mas alguém agora precisa alguém simplesmente precisa ter vontade de dar um basta nisso. Entendeu? E de buscar a Deus de verdade, tomar a iniciativa que vai mudar as coisas. Como essa mulher fez. Vamos lá? Vamos mudar as coisas? Na força que Deus dá para a gente? No poder que Deus dá para a gente?
ter progresso, ter crescimento, ter alegria, ter a paz que excede todo o entendimento na vida da gente? Ter vontade de voltar para casa no final do dia? Os milagres de Deus podem acontecer na vida de todos nós. Isso é o melhor para a gente. Basta a gente querer. Basta a gente querer. Você quer? Vamos ficar em pé?